O programa Agenda Econômica está de volta. Estamos aqui examinando o papel do investimento público na economia brasileira, que tem apresentado, está sendo previsto, uma tendência de crescimento baixo. O nosso convidado é o professor Dércio Garcia Munhoz, economista, professor. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Professor, o IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, concentra aí a nata da grande indústria brasileira, né? No seu boletim, afirma textualmente que a remoção dos obstáculos ao investimento público, incluindo os limites de financiamento que a Petrobras vem sofrendo, deve merecer a prioridade absoluta. Será que o medo da explosão inflacionária teria sido um dos fatores que levaram o governo a reduzir os investimentos públicos? Não, eu acho o seguinte, o PAC, por exemplo, era um programa de investimentos públicos, né? Embora não fosse muito puro, fosse um pouco impuro, né? Mas você tinha investimentos do orçamento, como eu falei, inexpressivos. E os grandes investimentos eram da área da Eletrobras e da área da Petrobras, ali. E fora disso, os financiamentos habitacionais da Caixa, todos eles, que você considerava também no PAC como investimento. Mas a gente sabe que o problema principal que hoje está ocorrendo é que a ânsia de segurar preços, você segura o preço de combustível há muito tempo no Brasil. Eu tenho a impressão que aumentos na bomba por conta de reajustamentos para a Petrobras, eu acho que o último deve ter sido em 2005. O que significa que você está num processo de subsídio muito grande. Ora, antigamente, né, a Petrobras não tinha problema. Vende a gasolina a R$2. Ela vendia e contabilizava o preço verdadeiro a R$2,40. 40 centavos ela debitava lá numa conta, que ela chamava conta petróleo, e ela seria reembolsada. Então, a estrutura orçamentária da Petrobras, do balanço, ela se equilibrava. Eu vendi por isto, mas eu tenho isto para receber do governo futuramente. A conta tesouro. A conta petróleo. Conta então, petróleo. veja bem, com isso você não desarticulava financeiramente a empresa. Quando você começou a negar reajustamentos, como se fez com as estatais no passado, quando você quis destruir o setor estatal, o que se fez em nome do liberalismo? Você destruiu assim, não permitindo preço, não reajustamento de preço, não permitindo empréstimo, não permitindo ações, você foi estrangulando. Então o que acontece é o seguinte, que você tem algum controle, você pode ter, você não pode ter um controle geral nas coisas, senão fica tudo artificial. Corta imposto daqui, segura o preço de lá, tudo, não pode ser assim. Você deveria permitir. A Petrobras tem pela frente uma missão, assim, histórica, entendeu? Que nós talvez não tenhamos tido esse desafio no passado. Apesar de todos que a Petrobras enfrentou e superou. Mas eu não posso conter investimentos ali. Então tem alguns que já falam assim, que a Petrobras não consegue investir e nós temos que mudar a lei do petróleo para entregar o petróleo de vez ao capital estrangeiro. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o maior peso nos investimentos governamentais era a Petrobras e a Eletrobras. Se eles têm dificuldade de manter o programa de investimentos, em razão de políticas de preço, então eu afeto o global dos investimentos públicos, que é o que estaria acontecendo. Se eu tenho um programa de investimento com a Petrobras, eu não posso, assim, comprometer a capacidade da Petrobras através de contenção artificial de preços. Chegou um determinado momento, o governo falou assim, eu não posso pressionar mais a Petrobras. Aí começou a tirar o CID. Ora, o CID é zero hoje. Ou seja, eu dava à Petrobras um subsídio, quando era subsídio, para ela vender mais barato, e eu dava o CID, retirava impostos. Fui reduzindo impostos, eu tirei 10 bilhões de reais. A gordura acabou. O óleo acabou. Mais ou menos 10 bilhões. Então eu tenho que ver o programa de investimentos governamentais, a importância disso, a questão de infraestrutura, a questão de suprimento energético, tudo isso aí. E de infraestrutura também. Eu tenho que ver o global disso aí. Refinaria. E eu não posso querer pensar na inflação. Então eu vou sacrificar a Petrobras, sacrificar o investimento em estradas. Não pode ser assim. Eu acho que tinha que ter uma visão mais global. E você fala, como que se fez no passado? Muitas formas se fez no passado. Por exemplo,
Na época do Juscelino você tinha um fundo diário de bonificações. Dava uma receita extra-orçamento que você podia fazer muitas coisas. No financiamento, no subsídio, na compensação, nas exportações de produtos gravosos, na construção de estradas, no financiamento agrícola, na pavimentação de estradas. Bom, depois você teve a tal conta de movimento tão execrada por quem? Pelos monetaristas. Por quê? Porque a conta de movimento é uma conta seguinte: emito dinheiro, custa zero. De quem deve ser um dinheiro emitido que custa zero? Do governo. Então, você dava para a agricultura e você financiava empresas estatais também através da conta de movimento ou de uma conta de suprimentos especiais que chamava. A conta de movimento na agricultura, você tinha um subsídio muito grande à pequena agricultora, etc., especialmente. A conta de suprimentos especiais, você financiava investimentos de empresas estatais. Quando foi no final de 85, naquela onda que começava o liberalismo a vir e como os ratos querer comer as coisas do Brasil, né, o que você fez? Você soltou em circulação e pôs em debate o argumento de que aqueles recursos eram inflacionários e que a inflação era grande por causa disso. Não era grande por causa disso, era grande porque eu estava encurtando a periodicidade de reajustamento dos contratos, ora bola. Bom, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que eu fiz com os recursos da conta de movimento? Eu falei, é inflacionário, tal. Tirei da agricultura, do Banco do Brasil e tudo mais, e dei para o Banco Central para cobrir rombos. Rombos enormes que tinha na contabilidade. E Banco Central, quando eu falo Banco Central, eu falo questões de operações. Que continua, né? Que continua, porque é uma instituição que tem um dos melhores quadros, é eficiente e tudo mais. Mas a conta de movimento desaparece. Eu estou querendo dizer que no passado sempre eu tive fonte de recursos outros. Para investimento. Para investimentos. E quando eu passei isso para o Banco Central, sabe o que aconteceu? Ele deu lucros tão grandes que rapidamente ele cobriu aquele rombo e ficou... também não pagava juros sobre o saldo das contas do Tesouro lá, o Banco Central. Né? Bom, e depois disso tudo, depois de 85, eu dei inteira a conta de movimento a custo zero para o Banco Central. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu estou dando 25 bilhões de reais por ano. Se eu tivesse feito, por ocasião daquilo lá, acabo com a conta de movimento, tudo bem, mas esse recurso aqui vai ser do Tesouro, vai ser remunerado e tudo mais, sabe como é que estaria a dívida pública hoje? Na metade do que está. Para você ter ideia da coisa. Então eu tenho que pensar, no passado eu tinha fontes outras. Agora, não pode emitir para cobrir despesa. Claro. E se emitir para troco, como é que faz? Se emitir para troco, isso é da nação. Professor, Eu só estava apenas querendo completar. Eu estou dizendo o seguinte: você tem recursos, você imagina, esses recursos hoje corresponderiam entre o que você emite, que não custa nada, só o custo da impressão, e o juros sobre o estoque de dinheiro em circulação, daria 25 bilhões por ano nesses anos todos, né? Bom, quando eu falo isso, todo mundo fala, mas é uma excrescência, isso aí é um absurdo, é uma heresia. 25 bilhões acumulados, ano a ano. Por ano. Tá. Né? Aí fala assim, mas isso é uma heresia, tu não é? Sabe o que acontece? Se você pega o relatório do Federal Reserve, você vai descobrir que o Federal Reserve paga ao Tesouro, passa os juros sobre o dinheiro impresso. Dinheiro em circulação. E eu falo, é o inicial, que quando entrar o inicial tem que entrar com a troca de títulos remunerados por troca de títulos sem remuneração. E o estoque tem que ser remunerado. Então você pega o relatório do Federal Reserve, e aqui o pessoal ligado ao sistema financeiro e tudo mais, que procura impedir que a gente discuta essas coisas, de todo modo cercar. Por quê? Porque você dá 25 bilhões que desaparecem nas autoridades monetárias. Como? Não sei. Isso aí teria que fazer uma verificação. O Banco Central não precisa disso para funcionar como instituição eficiente, mas precisa por problemas operacionais que a gente não sabe. Bom, o que está acontecendo então? O Federal Reserve passa religiosamente, está passando em torno de 75, 80 bilhões de dólares ao Tesouro como remuneração do papel moeda de circulação. E aqui não entra, aqui é zero.
aqui não é, quer dizer, claro, quando é zero, significa que o Banco Central tem um ganho, um subsídio, um empréstimo de 25 bilhões. Então, estou dizendo assim, no passado, eu tinha fontes desse orçamento, que eu tenho hoje também, poderia ter, vendo essas coisas. E com isso, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter, eu estou pensando agora, nem em investimento, eu estou pensando, nem na Petrobras, eu estou pensando na infraestrutura, estradas, sistema ferroviário. Vamos fazer alguns comentários aqui. E o senhor é muito bom para isso, porque o senhor tem uma visão bastante holística da economia, coisa que não é muito comum nos economistas. Em entrevista à Folha de São Paulo, em fevereiro de 2011, o Ministério da Fazenda afirmou que, como a economia já adquiriu seu dinamismo próprio, o Estado pode recuar. Estamos falando de 2011, né? Estamos acabando de eliminar estímulos, o que significa diminuir o gasto público. O BNDES vai subir as taxas de juros que tinham baixado. Criamos mecanismos para que o empresariado possa captar recurso mais barato diretamente do setor privado. Achamos que a demanda do setor privado é suficiente para manter a economia num ritmo de crescimento satisfatório em torno de 5%. Houve um erro grave aí de projeção ou uma opção errada em política econômica? Não, houve um monte de coisas. Por exemplo, a economia veio à crise de 2008, afetou as economias em todo o mundo, a queda da produção em 2009, tal. Aí você vai lá embaixo e cai. Na hora que você vai subir, o que significa? Para eu voltar ao patamar anterior, dá uma grande taxa de crescimento. Naturalmente. Cair no buraco para subir, bom, deu 7,5%. Aí houve aquela ilusão de que agora nós botamos a economia... Botaram a economia no eixo. A economia caiu pouco em 2009, por quê? Porque existe um artifício, como a economia brasileira, como em crise, você tem um artifício contábil em que os bancos aumentam o seu lucro e a economia está lá, estagnada, todo mundo desempregado, e o PIB não reflete isso daí, porque o PIB de serviços dá uma puxada artificial, entendeu? Por isso que caiu pouco em 2009. Bom, quando chega em 2010, recupera 7,5%, aí algumas pessoas acharam que tinham descoberto a pólvora. Não era. Era a recuperação, que eu saíra de baixo. Toda a América Latina cresceu altas taxas, assim. Então, a partir dali, eu projetei o quê? Um futuro que não existia mais. Por que não existia? Porque os fatores temporários que haviam dado um crescimento da economia brasileira, como o crédito, outros que nós mencionamos, já haviam se exaurido. Então, o que aconteceu era normal. Essa visão foi muito otimista do ministro, de fato, e era realmente insustentável você esperar isso como agora. Por exemplo, você fala, não existe milagre. Veja bem, eu sempre digo assim, a política econômica tem que dar dirigir o seguinte, eu tenho que olhar as pessoas na feira e no supermercado, que é a grande massa que vive do trabalho, que é em torno de 60% da renda do país, do dispêndio do país. Embora a renda do trabalho seja em torno de 40%. Os outros 20% são rendas de pensões, aposentadorias, rendas financeiras e tal. Outros 20% faz 60% da demanda. Eu tenho que olhar isso, mercado e feira. Se o mercado e feira estiver funcionando, a fábrica de camisa está funcionando, está se expandindo. Só que surge aí, professor, uma dúvida que está aí até na discussão, nessa intromissão que a revista The Economist fez, criticando o governo brasileiro, criticou o ministro, pediu até a cabeça do ministro e disse que era contra continuar baixando os juros. Mas se nós olharmos aqui quais são os lucros dos bancos, segundo o relatório do Banco Central, denominado 50 maiores bancos e consolidados do sistema financeiro nacional, os lucros líquidos dos bancos foram, primeiro semestre de 2010, 246 bilhões, aliás, 24,6 bilhões. Primeiro semestre de 2011, 29 bilhões. Primeiro semestre de 2012, 25,6 bilhões. Ou seja, os lucros líquidos de 2012, quando se registra um baixo crescimento da economia, são maiores do que aqueles acumulados em 2010, quando a economia crescia 10% ao ano. Como é que o senhor comenta isso, Fábio? Não, aí nós teríamos que ver o seguinte, como nós estamos num período, tivemos um momento de turbulência, né, e a taxa de inadimplência flutua muito, os bancos também têm flutuações nos valores
das reservas, entendeu? Em função da inadimplência. Então um banco pode botar, por exemplo, 5 bilhões no ano na reserva, né? Tirar do lucro, ou pode tirar 7 ou 5. E isso aí também ele faz em função de como que ele quer apresentar um lucro que não seja menor ou muito menor do que o do concorrente. Então existe um elemento por trás disso. Entendeu? Pode ser uma manobra. Você tem uma flexibilidade assim, né? Em você jogar para cobrir riscos de inadimplência nas reservas. E esse é uma política negocial que se faz. Até o governo no passado fazia isso, entendeu? Assim, numa época que o Banco do Brasil, por exemplo, dava lucros muito grandes, para você fechar o balanço no final do ano, o Banco do Brasil ficava esperando. Aí o Ministério da Fazenda fala assim, eu quero tanto de imposto de renda. Aí o lucro do Banco do Brasil era tal que desse... Alguns especialistas do setor financeiro, a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, porque são todos pagos por bancos, né? Mas alguns especialistas dizem que talvez essa tendência de lucro alto em 2012 é que diminuiu a transferência via juros e aumentou a transferência aos bancos via amortização, ou seja, os empréstimos contratados estariam sendo amortizados e estaria sustentando um pouco os lucros bancários. O senhor concorda com isso? Não, sabe por quê? A amortização, ela é função do quê? De uma taxa de juros, de um volume de empréstimos e de um prazo médio, né? Então você tem hoje, por exemplo, amortizações das famílias junto aos bancos, em termos mensais, em torno de 75 bilhões. E se você pega pessoa jurídica e física, as amortizações são pouco superiores a 200 bilhões mês. Já somando com as famílias. 200 milhões, exato. Tá. Então você tem aquele giro, 200, não sei quanto tal. Esse é o giro. Claro, quando o endividamento está subindo, o que significa? Que as concessões estão maiores que as amortizações. Né? Aliás, esse dado que eu te dei é o dado de concessão, né? E as amortizações são um pouco abaixo, dá em torno de 60, 70 bilhões mais ou menos, as amortizações. E você empresta 200 e amortiza 60. E nas famílias... não é um terço, famílias. Sim. Famílias, pessoa física, em torno de 70 e empresta 80. Sim. Então, em termos anuais, ela está aumentando em torno de 10 bilhões ano. É mais ou menos o que tem problema de imprensa, aquela história toda, né? Mas você veja bem, amortizações é um giro. Então, em torno de 200 bilhões são emprestados todo mês e amortizados um pouco menos. Então, digamos, 220 bilhões e amortizados 200, entendeu? Você tem esse tipo de giro. Agora, uma coisa que nós podemos considerar é a redução do compulsório, porque quando você reduz o compulsório, você coloca mais recursos à disposição dos bancos que estão trabalhando numa taxa média elevadíssima, taxa de juros médias elevadíssima. Então, se eu libero o compulsório e permito que você, por exemplo, passe a usar um recurso que estava na Selic, digamos, né, e que você passe a emprestar a uma taxa média jurídica e física em torno de 30%, olha que eu dou um ganho adicional grande para os bancos aí, através do compulsório. Embora a gente deva frisar que os compulsórios no Brasil são muito grandes. E menos de ser um instrumento de política monetária. Quantos por cento hoje dos empréstimos, dos depósitos à vista, hoje é compulsório? Não, é que você tem um mix de depósito à vista, depósito a prazo, depósito de poupança, você tem vários deles e com taxas diferentes. Você deve ter hoje, eu calculo, que uns 400 bilhões no mínimo de compulsórios. Então, o que a gente deve dizer é o seguinte... é que quando você reduz, os bancos ganham mais. Agora, o compulsório é muito elevado no Brasil. E ele, há muito tempo, não era mais instrumento de política monetária, porque o compulsório é um instrumento para eu controlar muito dinheiro na praça, muito empréstimo ou pouco. E no Brasil, há muito tempo, deixou de ser isso aí. Por quê? Porque era uma maneira da autoridade monetária conseguir um volume grande de recursos a custo baixo. Perdeu esse efeito. E por isso que eu cheguei a níveis tão elevados de compulsório. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui o problema da desoneração da folha de pagamento, também a nossa exportação para os países da América Latina e Caribe em comparação com outras regiões e também as queixas da CUT em relação à política econômica do governo. Continue com a gente.